convido a você a ler comigo, por favor, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Por desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu de vazios ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Deus, lida está a tua palavra. Queridos, é natural que de tempos em tempos a gente pare para refletir sobre as nossas vivências, sobre a maneira que a gente conduz a nossa vida. E nessa reflexão a gente estabelece parâmetros de qualidade. A gente tenta qualificar aquilo que a gente está fazendo ou não. E em muitos casos, quando a gente vai parametrizar, ou quando a gente vai colocar parâmetro nisso, a gente acaba se frustrando, olhando para a nossa vida, olhando para as nossas realizações e percebendo que a gente podia fazer muito mais. A gente faz um projeto, um sonho de viajar, de fazer um curso, de empreender alguma coisa, e em muitos momentos esse projeto não sai do papel, fica só na nossa mente, fica só nas nossas ideias. Aí a gente começa a parametrizar e perceber que está faltando algo, né? Coisas precisam ser realizadas. Isso acaba gerando frustrações na gente. Esse período de final do ano, festa final do ano, aniversário, o fim de um ciclo, um falecimento, essas datas assim mais emblemáticas na nossa vida, impulsiona essa reflexão, potencializa essa reflexão na gente. A gente acaba refletindo sobre a nossa existência, sobre a maneira como a gente faz as coisas, como a gente conduz as coisas, e através dessa reflexão a gente tira aprendizagens de alegria, de satisfação, porque você fez algo que foi bom para você, que contribuiu significativamente para a tua existência, mas a gente também tem tristeza, a gente tem angústia, a gente tem frustração por algo que a gente não realizou. Então, é natural que no final do ano a gente acabe fazendo essa reflexão da nossa vida. Maria, ela estava vivendo um momento singular da sua existência. Ela tinha sido escolhida por Deus para trazer ao mundo o Salvador da humanidade. E isso trouxe a ela muitas reflexões, medos, angústias, anseios. Afinal de contas, ela era uma jovem virgem, ela estava grávida. Como é que ela ia explicar isso para a sociedade? Então, isso trouxe para ela coisas que faziam com que ela, em algum momento, poderia até se tornar desestabilizada, poderia se destabilizar. Afinal de contas, meu Deus, eu estou grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou um fruto dentro de mim e agora eu vou ter que trazer essa criança ao mundo. Então, em virtude desse momento que ela estava vivendo, ela busca amparo, ela vai buscar abrigo na casa da sua parenta Isabel. Ela está ali vivendo aquela situação peculiar, aquela situação muito difícil, porque era uma situação difícil. E ela vai buscar abrigo na casa da sua parenta. E ao chegar lá, ao invés de ela encontrar julgamento, dedo na cara, encontrar dúvida, ela encontra consolo e amparo. Porque Isabel, quando encontra com ela, a criança que estava no ventre de Isabel, ela é cheia do Espírito Santo. João Batista, no ventre materno, ele é cheio do Espírito Santo. Isabel, possuída pelo Espírito Santo, ela vai gritar, ela vai vociferar para Maria, dizendo o seguinte, bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Então ela recebe uma palavra de consolo, uma palavra de amparo, uma palavra de ânimo ali naquele lugar. E quando ela é amparada e é consolada, Isabel fala para ela assim, quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor?
Quem sou eu aqui nessa história? Isabel era da linhagem de Arão. Era uma pessoa de alta influência na sociedade. Ela era descendente direta de Arão. O marido dela era sacerdote. Ela é uma pessoa de boa colocação. Aí ela chega para aquela menina, cheia de medos, cheia de dúvidas, cheia de indagações, e fala assim: quem sou eu para poder receber a visita da mãe do meu Senhor? Aí Maria recebe aquela palavra, vinda daquela mulher importante, e fala assim: pronto, Deus está me amparando. Deus está cuidando de mim. Deus está me sustentando nesse momento difícil que eu estou vivendo. Nesse momento de indagação. E ao perceber isso, ela declara esse cântico de louvor a Deus. E esse cântico de louvor a Deus traz uma aprendizagem para nós. Porque esse cântico expressa exatamente o sentimento que Maria estava tendo ao ser amparada por Isabel e ao ser consolada por Deus. Então a gente aprende aqui nessa palavra que a consciência da ação graciosa de Deus leva-nos a engrandecê-lo e adorá-lo. Porque quando a gente tem consciência da ação graciosa de Deus, da graça de Deus na nossa vida, a gente engrandece a Deus e a gente adora a Deus. Você está aí, vivendo um monte de problema. Está chegando o final do ano, cabeça está fervulhando, está fazendo um monte de reflexão. Aí você faz uma análise da tua existência e percebe o seguinte: olha, está faltando coisa aqui. Só que Deus está comigo. Deus está me dando a mão e está me amparando. A consciência da ação graciosa de Deus leva-nos a engrandecê-lo e adorá-lo. Que a gente engrandece a Deus e a gente adora a Deus. O meu desejo com essa verdade é que possamos refletir sobre a grandiosidade da ação de Deus em nossa vida, para que através dessa reflexão nós possamos ser edificados e aperfeiçoados por Ele. Aperfeiçoados pela graça de Deus. Então, nesse texto aqui, a gente encontra algumas lições. Porque quando a gente tem consciência da ação de Deus em nossa vida, e a gente engrandece a Deus e adora a Deus, a gente faz isso porque a gente identifica, assim como Maria identificou, que Deus age na minha e na tua vida com misericórdia. Porque o nosso Deus é misericordioso. Vamos para o texto, versículo 46. Ela vai dizer: a minha alma, ela engrandece ao Senhor. Ela está dizendo o seguinte: a minha alma, ela está estimando, ela está exaltando a Deus. Eu tenho tanta consciência do que Deus representa para mim, eu tenho tanta consciência de quanto Deus está sendo misericordioso comigo, que eu vou fazer o seguinte: eu vou exaltar o nome dEle. Eu vou engrandecer o nome dEle. Ao invés de eu dizer assim: ufa, ainda bem que eu me livrei desse problema, ainda bem que eu me livrei dessa situação, ainda bem que eu me safei. Ao invés de fazer isso, o que a Maria está dizendo? Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, porque Ele agiu com misericórdia na minha vida. A minha alma engrandece ao Senhor. 47. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Sabe por quê, queridos? Porque quando eu e você, nós temos consciência da ação de Deus na nossa vida, a gente entende exatamente o que Deus está fazendo conosco, nós somos cheios de uma excessiva alegria. Porque Maria aqui, ela foi tomada de alegria. Ela foi tomada de um sentimento de gratidão a Deus. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela tinha muitos motivos para se entristecer. Porém, pela sua consciência da ação de Deus, ela se alegrou em Deus. Então que neste Natal, eu e você
nessas festas, eu e você, possamos encontrar motivos de nos alegrar em Deus. Possamos encontrar motivos de sermos cheios de gratidão a Deus. Cheios da vontade de querer agradecer a Deus. Nós estamos fazendo culto de quarta-feira aqui, toda quarta-feira no mês de dezembro. Agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus pelos milagres que Deus tem realizado na nossa vida. Versículo 48. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, por desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Isso quer dizer o seguinte, que as gerações vão louvar a Deus pelo benefício que Deus realizou na vida de Maria. Porque socialmente falando, ela não era bem-aventurada. Ela era uma menina pobre, prometida de casamento, grávida por alguém que não era o marido dela, ou prometido dela, da cidade de Nazaré, um dos lugares menos desenvolvidos do território de Israel. A tal ponto que, de certo momento, alguém na Bíblia dizer, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Será que pode sair alguma coisa boa dali? Então essa menina improvável, essa menina que carregava um histórico que muito provavelmente a levaria ao fracasso, ela vai dizer o seguinte, quando Deus age com misericórdia na minha vida, as gerações me louvarão, porque eu sou bem-aventurada. Então, querido, independente da tua história, independente da tua vivência, independente dos teus traumas, quando Deus age na tua vida, as pessoas te considerarão bem-aventurados. Porque Deus está agindo em você. Deus está te fortalecendo. Ela vai dizer, as gerações me considerarão bem-aventuradas. 49, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Deus a escolheu. Deus fez um milagre na vida dela. Santo é o nome de Deus. Deus nos escolheu. Deus é pleno para realizar milagre na minha e na tua vida. Santo é o nome de Deus. Deus a escolheu. Deus realiza milagres. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Por que santo é o nome de Deus? Versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Então, em primeiro lugar, quando a gente adquire a consciência da ação graciosa de Deus na nossa vida, levando a engrandecer e adorá-lo, ele age com misericórdia. Permita-me ilustrar. Veja o exemplo do ladrão da cruz. Lembra da história do ladrão da cruz? Ele foi condenado pela punição mais severa, mais cruel e aterrorizante que poderia existir. Isso não sei o que estou dizendo, não. Quem disse isso foi Cícero, filósofo romano, que era a punição mais severa, mais cruel. No mundo antigo, havia 3 formas de punição que eram as mais absurdas possíveis. A primeira delas, a crucificação. A segunda, queimava a pessoa viva. E a terceira, a decapitação. Eram punições cruéis. E esses 2 indivíduos que estavam lá na cruz junto com Jesus foram condenados à crucificação. Ela era aplicada somente àqueles que haviam cometido crime hediondos ou de extrema violência. O cara tinha estrupado uma criança, esse era crucificado. O cara tinha matado alguém inocente pelas costas na covardia, esse era crucificado. O cara tinha cometido um crime de potencial absurdo, esse era crucificado. Jesus foi acusado injustamente de crime de sedição contra o Estado romano, por isso que ele foi crucificado. Crime de tentativa de golpe de Estado, que era um crime absurdo também. Foi acusado injustamente, era mentira, mas essa foi a causa da sua crucificação. Mas aqueles 2 que estavam lá, eles tinham cometido crime. Eles admitiram que eles eram criminosos.
A tal ponto desse que foi salvo dizer assim, e estava blasfemando antes, estava xingando a Deus, estavam xingando Jesus na cruz. Mas a tal ponto desse que foi salvo dizer assim, você não tem medo de Deus estando a gente sobre nós, sobre igual sentença? Nós fizemos por onde está aqui. Ele admitiu a culpa. Ele admitiu que ele era um criminoso bárbaro, que ele era uma pessoa má, que ele era uma pessoa ruim, que ele era uma pessoa cruel. Ele admitiu isso. Ele falou o seguinte, você não tem medo não? Da gente estar sobre a mesma sentença? E ele vira para o rapaz lá, o companheiro dele estava na cruz lá, e fala assim, você está errado. E vira para Jesus e fala assim, Jesus, lembre-te de mim quando estiveres no teu reino. Aí é aquele criminoso mau, aquela pessoa ruim, aquela pessoa que a gente não quer ver nem na frente da gente pintada de ouro, que é aquela pessoa bárbara, aquela pessoa inescrupulosa. Ela se arrepende no seu momento derradeiro. E Jesus diz para ela assim, ainda hoje você estará comigo no paraíso. É a misericórdia de Deus. Deus age com misericórdia em nossas vidas. Se nós estamos aqui, é pela graça e misericórdia de Deus. A mesma misericórdia que ele exerceu na vida do ladrão da cruz, a mesma misericórdia que ele exerceu na vida de Paulo, que matava os cristãos e gostava de matar os cristãos, ele coloca à disposição a mim e a você, para que a gente possa usufruir dela e ser abençoado pela graça de Deus. Porque quando a gente tem a consciência da misericórdia de Deus, a gente agradece a Deus. A gente demonstra gratidão a Deus pela sua misericórdia com temor e obediência a Ele. Sabe por que ela está falando assim, versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração, ou seja, a misericórdia perpassa sobre os que o temem. Então a misericórdia não é para todo mundo, a misericórdia é sobre aqueles que temem ao Senhor. Então quando a gente entende realmente o que significa a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente agradece a Ele com temor e obediência a Ele. Porque a gente podia estar lá na sarjeta, a gente podia estar lá na Cracolândia, você podia estar com o teu casamento destruído, mas Deus agiu de graça e misericórdia e colocou você aqui neste lugar para que Ele possa ser glorificado no nosso meio. Se nós estamos de pé, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Aí a gente faz igual Maria, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Muito obrigado pela tua misericórdia em nossas vidas, meu Deus. Aí quando a gente entende que Deus é misericordioso, a gente procura honrar a Deus pela sua misericórdia, servindo com humildade e alegria. Porque se é pela misericórdia de Deus, não é pela minha força, se é pela misericórdia de Deus, eu tenho que ser humilde o suficiente para reconhecer isso. Então, se nós somos humildes o suficiente para reconhecer isso, a gente se torna grato. A gente se torna grato a Deus e a gente honra a Deus com alegria. Então, queridos, essa aplicação aqui é para você que esteja passando por um problema absurdo, por um problema difícil, por um problema que seja problemático para resolver. Mas Deus é misericordioso, Deus está com você. E Ele quer encher de alegria o teu coração, para que você passe um Natal de bênçãos na presença dEle. Para que quando eu e você se reunirmos com os nossos familiares, a gente não venha contar derrota, mas a gente venha contar vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Ouça bem o que eu vou dizer aqui. A salvação providenciada por Jesus na cruz é o maior ato de misericórdia já realizado em toda a humanidade. O maior ato de misericórdia já realizado no mundo, na nossa existência, foi a salvação que Jesus cravou na cruz. Foi a salvação que Jesus providenciou para mim e para você. Então, essa salvação leva-nos à plena consciência da misericórdia de Deus
a engrandecer e a adorar o nome dele. Segundo lugar, a gente toma consciência da graça de Deus em nossa vida, engrandece e adora Ele, porque Ele é onipotente. Ela está falando aqui, onipotente. Versículo 51. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ela está dizendo que Deus, diante da humanidade, agiu com poder absurdo, com o seu braço valoroso, com um poder gigantesco, com um poder que veio para sustentar, que veio para apoiar. Não é qualquer poder, é o poder de Deus. Deus agiu com poder, Deus é onipotente. Deus sustenta a humanidade na palma das suas mãos. Ele tem poder para prover qualquer situação. Ele é poderoso, é isso que Maria está falando aqui. Porque às vezes a gente esquece que Deus é poderoso. Às vezes, no momento de dificuldade, a gente esquece que Deus está exercendo poder na nossa vida. Às vezes você está passando por uma situação de dívida na tua vida, e você precisa pagar essa dívida, você esquece que Deus é poderoso para botar R$500 na tua frente e você achar R$500. A gente esquece. A gente esquece que Deus é poderoso para poder você receber uma gratificação na tua empresa que vai suprir aquela conta que você precisava suprir. A gente esquece que Deus é poderoso. Mas ela vai dizer aqui no versículo 51, ele agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. É o braço forte de Deus, é o braço onipotente de Deus agido na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Ela vivia num contexto do Império Romano. O Império Romano era o maior império da terra. O exército romano era um exército poderosíssimo. Eles governavam praticamente todo o mundo conhecido naquela época. Eles exerciam poder para o mundo. Só que esse império poderoso, ele não foi capaz de fazer frente, nem um pouquinho, à onipotência de Deus. Sabe por quê? O Império Romano acabou. O Império Romano colapsou. Quem age com braço poderoso é Deus. Aí vieram os reis absolutistas medievais. Aqueles que tinham poder pleno e absoluto. Aqueles que se diziam serem agentes divinos. Ao tal ponto de muitos atribuírem a eles poder para curar. Eram os reis curadeiros. Havia um ritual no período medieval, onde as pessoas eram colocadas diante dos reis, e os reis declaravam palavras de cura sobre aquelas pessoas, porque as pessoas acreditavam que aqueles indivíduos tinham poder de curar. Esses indivíduos totalmente poderosos, eles ruíram também. Eles entraram em colapso. Eles tiveram o seu poder devastado, porque nada pode transpor ao poder de Deus. Aí você vem para o período moderno, você encontra a figura de Napoleão Bonaparte. Um cara que tomou conta da Europa, que tinha um poderio bélico gigantesco, que impunha a sua vontade a toda qualquer nação daquele continente, que tinha um exército poderoso, mas que morreu exilado numa ilha e envenenado. Nada pode transpor o poder de Deus. Aí você vem para o período contemporâneo e você encontra Hitler e o Terceiro Reich. Você encontra a Blitzkrieg. Você encontra aquela forma de combater avassaladora, que em menos de um ano tomou toda a Europa. Em menos de um ano devastou um continente, que tinha um pensamento de tomada de poder que duraria 1000 anos, que queria transformar toda a existência. Aí este homem poderoso, este homem idolatrado, este homem venerado, morreu num bunker, tomando veneno, porque sabia que ia ser assassinado. Nada pode transpor ao poder de Deus. Aí você tem Stalin e a União Soviética. Você tem um modo de produção socialista.
Você tem um culto à personalidade do líder. Você tem aquela pessoa que tem poder absoluto. A União Soviética caiu. Sabe por quê? Porque o único reino que se sustenta eternamente é o reino de Deus. Porque Deus é onipotente. Porque Ele age com poder. Isso gera em nós algumas reações. É óbvio que isso vai gerar em nós algumas reações. A primeira delas, confiar completamente em Deus em cenários improváveis. Você há de convir comigo que Maria, ela está vivendo um cenário improvável ali. Ela poderia ser apedrejada a qualquer momento. A qualquer momento alguém poderia levantar uma suspeita contra ela e falar assim, ó, você engravidou de uma pessoa que não era teu prometido e você vai ser apedrejada. Estava na lei. Ela poderia ser apedrejada. Então aquela menina de Nazaré, aquela menina que ninguém dava nada por ela, ela foi escolhida por Deus para poder trazer o Redentor da humanidade. E ela confiou nas promessas de Deus. Num cenário muito difícil. Aí ele vai dizer aqui no versículo 53, encheu de bem os famintos e despediu os vazios e ricos. No 52, derrubou dos seus tronos poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos. Queridos, não é pela nossa força, é pela força de Deus. Sabe por quê? Ele fez uma coisa aqui muito doida. Ele deu comida para quem não tinha nada, e ele deixou vazio a quem tinha tudo. Não é da maneira que eu faço, nem a maneira que você faz, é pela maneira que Deus faz. Reconhecer a nossa incapacidade de sustentar-se pelas nossas próprias forças. O braço poderoso de Deus é suficiente para poder me sustentar. Porque quando a gente tem essa consciência que o braço poderoso de Deus é suficiente para poder sustentar a gente vai passar pelo vale, a gente vai passar pelo deserto, a gente vai passar pela provação, mas a gente vai saber que Deus está conosco, vai nos amparar e jamais vai nos abandonar, porque Ele é onipotente. Existem vários reinos opressores. Existem vários sistemas de poder que tentam submeter as pessoas ao seu jugo. Mas ouça isso aqui que eu vou dizer. Jesus nos livrou da opressão do reino dos poderosos, tornando soberano, libertador da nossa vida. Porque Ele é onipotente. Então ela vai louvar a Deus pela sua onipotência e ela vai louvar a Deus também pela sua fidelidade. Versículo 54. Amparou Israel ao seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. O que Deus fez aqui? Deus manteve firme as promessas sobre a nação. O que é amparar? Amparar é manter firme. Amparar é manter estável, é manter seguro. Então, se Deus tem promessa na tua vida, você está firme, seguro e amparado na mão dEle. Manteve firme as promessas de Deus. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Então, a misericórdia de Deus atuando no passado, atuando no presente e atuando no futuro. É a misericórdia de Deus agindo com fidelidade na nossa vida. Quer ver um exemplo? Vocês conhecem a história de Caleb? Caleb, filho de Jefoné. Conhece a história de Caleb? Quem era Caleb? Foi um dos jovens lá que foram enviados para espiar a terra prometida e foi um dos únicos, junto com Josué, que trouxe o relatório favorável. Todos os outros lá não confiaram na misericórdia de Deus, na fidelidade de Deus, nem na onipotência de Deus. Não confiaram. Eles não confiaram. Eles falaram assim, lá está cheio de gigante, a gente vai morrer. Caleb confiou na misericórdia de Deus, na onipotência de Deus e na fidelidade de Deus. Ele falou, vamos invadir porque Deus está conosco. Aí o que Deus fez? Em virtude dessa
postura de Caleb, Deus falou assim, ó, a terra que você pisou vai ser sua. Deus fez uma promessa para ele. Mas ele fez uma promessa para Caleb num momento complicado. Era um momento onde o povo estava sendo reprovado. Era um momento onde o povo estava sendo sentenciado à morte. Foi quando Deus fez a promessa para Caleb. Deus falou assim, ó, só esse aqui, Josué, que vai entrar. Ninguém mais entra, vai todo mundo morrer. Num ambiente improvável. Porque você está no meio de milhões de pessoas. E você recebe a promessa que só você vai ficar? Só você e mais uma outra pessoa vai ficar? Ah, mas o meu amigo ali, a pessoa que convivia ele com anos e anos, vai morrer. Mas o meu parente vai morrer. Mas o meu irmão vai morrer. Só você vai ficar. Foi isso que Deus fez com Caleb. Ele teve que passar por aquele deserto. Ele passou por adversidades duríssimas. Naquele deserto onde ele via milhares de pessoas sendo mortas pela praga. Onde ele via mais milhares sendo mortas pela espada. Mais milhares sucumbindo. E ele passando por aquela situação amparado na promessa de Deus. E ao passar aqueles 40 anos no deserto, quando ele chega num cenário impossível, que ele já tem mais de 80 anos de idade, Deus dispensou a promessa na vida dele e cumpriu a sua promessa. Sabe por quê? A promessa que Deus exerce na minha vida e na tua vida não é uma promessa temporal, é uma promessa eterna. É uma promessa para a nossa existência. Seja você tenha 15 anos, tenha 18 anos, tenha 20 anos ou tenha 80 anos. Se Deus prometeu na tua vida, Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir para a glória dEle. Ele demorou 80 anos para cumprir a promessa na vida de Caleb. 80 anos para Deus não é nada, porque a promessa de Deus é para sempre. Ela fala que amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar da sua misericórdia, a favor de Abraão, de a sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Então, quando a gente entende que Deus age fidelidade na nossa vida, a gente procura ser fiel a Ele na certeza dos cumprimentos da promessa. Sabe por quê? Você em algum momento pode querer desistir. Eu em algum momento eu posso querer desistir também. Eu posso achar que as coisas não estão boas para mim, eu posso querer desistir. Mas eu olho para frente e enxergo a fidelidade de Deus e sei que Ele vai cumprir as promessas dele na minha vida. Aí isso é o combustível, é a criptonita que vai me dar ânimo. É a força, estou esperado, é a força que vai me dar ânimo. Para quê? Para poder resistir às adversidades, porque eu sei que Deus é fiel na minha vida. Vou falar um negócio para vocês aqui, fica registrado hoje. Deus falou um negócio comigo, tá? E quando se cumprir, eu vou dar o testemunho. Ninguém sabe, só eu sei. Mas Ele será glorificado nesse testemunho, porque Ele é fiel e cumpre as suas promessas. Aí o que a gente faz? A gente persevera na caminhada cristã com disposição e firmeza. É ânimo, é disposição e firmeza. Ele prometeu a Israel, prometeu a Abraão e a sua descendência para sempre. E Ele cumpriu as suas promessas com fidelidade. Jesus, Ele foi perfeitamente fiel ao morrer por nós na cruz. E continuará sendo por toda a eternidade. Eu e você, a gente muda, mas Deus não muda, Deus é imutável. As promessas de Deus estão sobre nós. Que neste Natal, eu e você possamos engrandecer, louvar, alegre na presença de Deus, louvar a Deus, porque Ele é misericordioso na nossa vida. Porque Ele é poderoso, a mão dEle está estendida sobre nós para poder nos amparar. E porque Ele é fiel, Ele cumpre as promessas dEle na nossa vida. Que eu e você possamos ter um Natal de bênção. A gente possa ser fortalecido na presença dEle, para que no 2024 a gente possa fazer coisas extraordinárias. A gente possa ser cheio do Espírito Santo para fazer coisas extraordinárias, para que o nome de Deus seja glorificado. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.